Graça e paz, muito bom estar aqui com os irmãos mais esta noite. E hoje eu gostaria de refletir sobre um tema que pode ter causado até alguma curiosidade nos irmãos quando leram o título da mensagem, Tirando a Máscara. Um dia desses eu estava olhando lá o status do WhatsApp e uma querida amiga que eu só conheço via internet por causa do Escolhi Esperar, ela escreveu no status assim: é bom estar de máscara porque só preciso fazer maquiagem nos olhos ou sobrancelha, alguma coisa do tipo. E eu fiquei rindo disso, né? Porque a gente, quando está de máscara, a gente, principalmente as mulheres que costumam usar batom, essas coisas, acabam não usando. Só que máscara também, no sentido figurado, representa algo que a gente usa para esconder quem verdadeiramente somos. E a Bíblia nos recomenda que nós sejamos autênticos. Por isso o tema Tirando a Máscara. Não é para você tirar a máscara, não. Você precisa andar de máscara quando sair de casa, tampando tanto a boca quanto o nariz, porque tem gente que usa máscara tampando só a boca, eu não entendo isso. Tem gente que usa máscara só para fazer enfeite no queixo. Não, a máscara é para tampar a boca e o nariz, para você se proteger e para você proteger as outras pessoas. Caso de alguma forma você esteja contaminado, você não contamina ninguém. Mas no modo figurado, na vida como um todo, nós precisamos tirar a máscara, precisamos ser autênticos, precisamos ser coerentes, precisamos fazer aquilo que pregamos e verdadeiramente pregar aquilo que fazemos. Precisamos ter uma coerência entre a prática e a teoria, entre aquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que compartilhamos com as pessoas, a imagem que a gente passa para as pessoas, com a prática mesmo, como nós nos comportamos diante das situações. E há um exemplo bíblico que eu gosto muito, que encontra-se em Esdras, capítulo 8, versículos de 21 a 23, que é um episódio na vida de Esdras que me chama muita atenção e eu quero ler com os irmãos. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Essa história é quando Esdras estava retornando para Jerusalém e ele tinha a oportunidade de pedir ao rei uma escolta, já que ele estava voltando com muitos bens, ele estava voltando com muito ouro, muita prata, que o rei tinha devolvido, que anteriormente tinha sido roubado do templo lá de Jerusalém. Então ele estava com muitos bens, além de estar com muitas pessoas, mulheres, crianças, e ele ficou temeroso por conta de assaltos no caminho. Mas ele ficou com vergonha. Eu acho interessante ele expressar isso. Ele ficou com vergonha de pedir uma escolta para o rei. Por que ele ficou com vergonha? Porque ele tinha dito antes que Deus protegia os seus. Então, como que ele poderia pedir uma escolta se ele tinha dito que Deus protegia? Então, ele agiu de forma coerente. Ele foi autêntico. Ele verdadeiramente agiu conforme aquilo que ele falou. Então, ao invés dele pedir uma escolta para o rei, ele apregou um jejum, orou, e o Senhor guardou aquele povo em todo aquele caminho de volta a Jerusalém.
Esse texto nos ensina sobre coerência, nos ensina que nós precisamos ser autênticos, que nós precisamos tirar a máscara, sermos verdadeiros, sermos coerentes. E eu gostaria de destacar com os irmãos alguns aspectos da nossa vida que nós precisamos ser coerentes. O primeiro aspecto é no falar. Nós precisamos ser coerentes no falar. Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim, o próprio Jesus dizendo assim, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E o irmão de Jesus escreve lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10, o seguinte, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aqui Jesus está nos ensinando, e depois Tiago, dizendo que a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente fala. E verdadeiramente você precisa ser coerente na sua fala. Você não pode ter opiniões contraditórias. Você não pode falar algo numa determinada situação, num determinado ambiente e falar algo totalmente diferente em outro ambiente. Infelizmente, muitas vezes temos visto muita gente ser incoerente. E nos dias de hoje, onde tudo fica registrado, onde tudo fica gravado, às vezes alguns perdem empregos por coisas que disseram há anos atrás. Às vezes alguns perdem cargos importantes por coisas que escreveram ou que falaram há tempos atrás e ficou registrado na internet e sempre alguém acha. Por isso eu te desafio a ter uma vida coerente no seu falar. Fale aquilo que você acredita de verdade. Não fale palavras para as pessoas simplesmente gostarem do que você está falando. E se por acaso você mudou de opinião, deixe isso claro. Deixe isso claro que antes você pensava de uma determinada forma, mas você entendeu que aquela forma que você pensava não era correta e você agora pensa de uma outra forma. Mas seja coerente. Seja coerente com aquilo que você fala. A sua fala tem que ser sim, sim, não, não. Jesus diz que o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, você e eu, nós precisamos ter uma fala coerente, porque é isso que Jesus espera de nós. Tiago reforça ainda dizendo que de uma mesma fonte não sai água doce ou amarga e de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Como pode você usar a sua boca para amaldiçoar as pessoas, essa mesma boca que deve ser usada para abençoar? Então, por isso, também seja coerente nesse aspecto de ter uma fala cheia de graça, uma fala que promove benefício às pessoas. Isso não quer dizer que a gente não pode, de alguma forma, exortar. Claro que podemos. Podemos exortar, devemos exortar, mas devemos sempre exortar com amor, sempre falar com amor. A nossa fala precisa sempre ser carregada de muito amor e de muita graça. Também, eu gostaria de falar sobre a coerência no nosso modo de agir. Eu quero ler com os irmãos Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. O texto diz assim: E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Depois Paulo, escrevendo a Tito, escreve no capítulo 1, versículo 16 assim: Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isto não é verdade. Estão cheios de ódios, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Coerência no agir. Coerência no agir quer dizer você fazer aquilo que você fala. Você viver na prática aquilo que você fala. Nesses dias de pandemia,
a gente tem assistido muito filme. E ontem eu assisti um filme junto com a minha esposa e minha filha, de um pão duro. É muito engraçado, é um filme de comédia francês e o personagem, ele era muito pão duro. Ele vivia com as luzes apagadas, ele usava um sachê de ketchup mais de uma vez, ele guardava esse sachêzinho de 5 gramas, ele usava metade, dobrava, botava um pregador de roupa e guardava para usar mais na segunda vez. Ele era muito pão duro. E surgiu uma história de que ele economizava porque ele ajudava crianças no México. Só que isso era mentira. Nem foi ele que inventou, não, tem a ver com a trama, só que ele acabou não desmentindo isso. Então, as pessoas começaram, ao invés de chamá-lo de avarento, começaram a ajudá-lo, começaram a mandar bens para a casa dele, para ele mandar para as crianças da África, começaram a ajudar nas coisas, por exemplo, no portão da casa dele que estava quebrado, os vizinhos começavam a ajudar, outro vizinho emprestou o carro para ele, porque ele não tinha carro, e não porque ele não tinha dinheiro, ele guardava dinheiro, só que ele era avarento e ele não gastava com nada. O interessante é que ele começou a alimentar aquela situação em que a prática dele era totalmente diferente com aquela imagem que ele passava. E foi muito engraçado. No final do filme, ele viajou para o México para ajudar criancinhas mesmo, porque ele chegou à conclusão que ele não podia viver aquela farsa. Mas muitas vezes a gente vive uma farsa. A gente tem um discurso muito bonito, mas a prática é muito diferente desse discurso. A gente fala, como Paulo fala com Tito, sobre algumas pessoas que conhecemos a Deus, mas as nossas atitudes mostram que isso não é verdade. Precisamos ser coerentes no agir. O próprio Jesus, uma vez, criticando os fariseus, ele cita, se não me engano, Isaías, dizendo assim: porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Ou seja, fala uma coisa, mas vive outra. Não podemos ser assim. O nosso modo de viver precisa ser coerente com a nossa fala. A forma como nos comportamos quando ninguém está vendo precisa ser coerente com aquilo que falamos com as pessoas. Se isso não acontecer desse jeito, quando Jesus fala para os fariseus e chama aqueles fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, isso se aplica a mim e a você se não somos coerentes com aquilo que falamos, coerência na fala com aquilo que agimos. Os fariseus eram assim, eles eram muito preocupados com as aparências, mas no fundo eles não tinham um coração inclinado à verdade. Da mesma forma, eu e você precisamos ser coerentes. Além de falarmos, nós precisamos viver. Além de mostrarmos uma imagem na mídia, uma imagem nas redes sociais, nós precisamos viver essa imagem. Não adianta, por exemplo, você postar fotos da sua família como se fosse uma propaganda de margarina, sendo que a sua família só vive em briga, só vive em discussão. Promova a paz dentro de casa, promova o bem entre as pessoas, para que aquilo que você posta na rede social, aquela foto bonita que você posta, seja o reflexo de uma verdade. Para que quando você for falar de amor para alguém, as pessoas possam olhar para você e falar assim: ele pode falar de amor porque ele vive o amor. Quando você for falar de fazer bem ao próximo, as pessoas possam entender: ele pode falar de fazer bem ao próximo porque ele faz bem ao próximo. Isso é que Deus espera de nós, que sejamos coerentes no agir. Jesus, como eu estava falando, chamou os fariseus de sepulcros caiados, de raça de víboras, mas ele fala, nesse discurso, um dos discursos que Jesus estava
criticando os fariseus, ele fala sobre prioridades. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 23, versículos 23 e 24. O texto diz assim: Ai de vós, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Aqui Jesus está falando sobre ter prioridade, ter coerência nas prioridades. Eles estavam muito preocupados em entregar o dízimo de, quando aqui fala hortelã, endro e cominho, eram hortaliças usadas como tempero e eram muito baratinhas. O preço era muito pequeno. Então entregar o dízimo disso era algo bem detalhista, né? Você imagina alguém que vive da agricultura, que entrega o dízimo lá das colheitas de trigo e de frutas, mas também se preocupa em entregar o dízimo da hortelã que ele vendeu por centavos. Os escribas eram assim. Mas aquilo que era mais importante, ou seja, que era prioritário, que era agir com justiça, agir com misericórdia e agir com fé, eles não agiam. E aí Jesus ainda conclui dizendo que eles, com o mosquito, engolem um camelo. O mosquito, na cultura judaica, ele contamina uma farinha, por exemplo. Os judeus são muito cuidadosos com relação a isso. É por isso que há todo um processo na alimentação judaica e eu acho interessante todo esse processo. Mas aqui Jesus está dizendo que eles comem esse mosquito, ou seja, não permitem que o pequeno inseto misture ali na sua comida, mas engolem um camelo. O camelo, na Bíblia, é o maior animal imundo descrito lá no livro de Levítico. Então, está dizendo que naquele pequenininho mosquito, eles conseguiam identificar e detectar, mas um camelo que era de todo tamanho, eles engoliam. Não tinham prioridade, não eram coerentes nas prioridades. E precisamos ser coerentes nas prioridades. Precisamos entender que há coisas mais importantes do que outras. E Jesus deixou muito claro o que é mais importante. E se você não se recorda, as coisas mais importantes é amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Ou melhor, quando Jesus disse que nos daria um novo mandamento, amar o próximo assim como Ele nos amou. Isso é prioridade. Então, qualquer coisa que você faça que não contribui para que você ame ao Senhor com todas as forças, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, não contribua para que você ame o próximo como Jesus te amou. Se você está fazendo algo que não contribui para isso, você não está sendo coerente com as suas prioridades. Às vezes a gente cria tanta confusão por coisas pequenas, sendo que essas confusões refletem uma falta de amor ao próximo. Nesse filme que eu estava falando, o cara que era muito apegado ao dinheiro, muito pão duro, foi fazer uma compra no supermercado e depois que passou a compra toda, deu uma diferença de centavos. E ele pegou a compra toda para passar tudo novamente, porque ele estava ali preocupado com uma diferença de centavos. Às vezes a gente é assim na nossa vida e prefere criar um desentendimento dentro do lar, criar um desentendimento dentro do ambiente de trabalho, com os irmãos, com o próximo, por coisas tão pequenas. E aí, por causa desse desentendimento, a gente deixa de amar, a gente deixa de refletir verdadeiramente aquilo que pregamos, a gente mostra que a nossa prioridade são essas pequeninas coisas.
que nós não sejamos como os fariseus, que nós tenhamos coerência nas prioridades. Nós precisamos também ter coerência no amor. 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, de que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Romanos 11:9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Esse texto nos ensina que nós precisamos ser coerentes no amor. Não dá para a gente dizer que a gente ama, sendo que a gente não vive isso na prática. Não dá para a gente dizer que a gente ama Deus, que Deus é tudo na nossa vida, se a gente não ama o nosso irmão. Paulo fala sobre o amor não fingido, quer dizer que a falta de coerência no amor é amar de forma hipócrita, amar de forma fingida. Eu lembro quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, justamente quando alguém perguntou sobre quem era o próximo, quando Jesus respondeu sobre amar o próximo. E Jesus conta de um homem que foi assaltado e maltratado, estava caído à beira do caminho, e passou um sacerdote, passou um levita, e todos dois olharam aquele homem de longe. Aqueles que, pelo conhecimento da palavra de Deus, deveriam amar aquele caído, simplesmente ignoraram a presença daquele homem. Enquanto que um samaritano, que era um povo mestiço, que os judeus nem falavam com eles, que acreditavam que eles não eram herdeiros das bênçãos de Abraão, esse samaritano pega aquele homem e leva para a estalagem e cuida dele. Irmãos, quantas vezes nós temos sido incoerentes no amor? Quantas vezes nós temos, já falei isso algumas vezes aqui, os cristãos são taxados de intolerantes, enquanto que nós deveríamos ser reconhecidos por amar as pessoas. Não importa quem seja, precisamos amar. Mas nós somos conhecidos como intolerantes. Somos intolerantes com os homossexuais, somos intolerantes com prostitutas, somos intolerantes com pessoas tatuadas, somos intolerantes com tudo aquilo que foge do que nós entendemos como normal. E essa intolerância é característica humana, mas nós não podemos simplesmente ceder a essa característica humana. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser coerentes com o amor. Se Jesus fala que devemos amar, nós devemos amar, porque o nosso amor precisa ser com base na obediência e não no instinto humano de rejeitar o diferente. Que nós possamos ser coerentes, que verdadeiramente tiremos a máscara que muitas vezes mostra algo muito bonito. Não sei se vocês têm visto, cada dia aparece na internet uma máscara mais bonita. Que nós possamos tirar a máscara e sermos autênticos e verdadeiros. E que verdadeiramente possamos ser aquilo que... possamos mostrar aquilo que verdadeiramente somos. Possamos ser coerentes na nossa fala, possamos ser coerentes no nosso modo de agir, possamos ser coerentes nas nossas prioridades e possamos ser coerentes no amor. Que Deus possa nos abençoar e meu desejo é que essa palavra de alguma forma gere mudança na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa usar essa palavra para falar ao seu coração. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana na presença do Senhor. Amém.